Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa da semana. E dessa vez nós vamos falar sobre um tema fundamental para o Tocantins, que é o desenvolvimento econômico do Estado. E para isso, nada melhor do que o nosso secretário Carlos Humberto Lima, que é o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, que vai falar um pouco sobre esse trabalho, sobre o crescimento que está tendo a expansão grande do Estado. Nós queremos entender como ela está se dando. Beto, primeiro, muito obrigado por receber a gente. É um grande prazer ter você aqui. Kleber, eu que agradeço. A gente que está como agente público, a gente precisa de oportunidades para fazer prestações de conta, né? E aproveitar aqui a sua audiência, que além de numerosa, é extremamente qualificada, para a gente é uma oportunidade ímpar, né, de demonstrar tudo aquilo que está sendo feito no âmbito da secretaria. Então, sou eu que agradeço a oportunidade. E vamos começar primeiro uma avaliação geral. A impressão que nós temos de fora, que não acompanhamos o passo e passo, é essa. Muita expansão. A gente vê aqui por Palmas, é impressionante o tanto de empresas que chega, do interior as informações que chegam. Essa sensação tem se confirmado nos números, Beto. Há uma grande, realmente, expansão pela atração de investimentos para o Tocantins? Não tenha dúvida, Kleber. Quando o governador me convidou, ele tinha justamente uma grande preocupação nesse aspecto. Ele me fez uma pergunta lá em 2021, no final de 2021, ao fazer o convite. Ele perguntou por que tantas boas empresas sondavam o Tocantins, mas poucas estavam ficando. E eu respondi naquele momento, falei para ele, falei, "Ó, governador, eu que empreendo aqui no estado, eu posso falar para o senhor que a gente não está com um ambiente de negócios muito sadio. É preciso arrumar isso. O ambiente de negócio tem que ser atrativo. E isso acontecendo, vai acontecer, naturalmente, haverá um fluxo de investimentos no nosso estado. Então, quando iniciamos o trabalho, ele determinou então que a gente construísse alguma política pública para que a gente tivesse essa melhoria do ambiente de negócios e que a gente fortalecesse o processo de atração de investimentos aqui no Tocantins. Dessa forma, a partir desse diálogo, é que surgiu o trabalho inicial para a implantação do Programa de Impulsionamento da Indústria, do Comércio e dos Serviços, o PIX, né, que nós lançamos em 18 de janeiro de 2022, lá no município de Porto Nacional. E a gente até tem na apresentação desse programa, a gente até contextualiza ele com uma frase do poeta Mário Quintana, de que você não precisa correr atrás das borboletas. É só Hum, você arrumar o seu jardim que elas virão. E é o verdade. que a gente tem trabalhado nessa direção. A política, o programa, Kleber, ele é estruturado em 8 eixos de trabalho. O da infraestrutura empresarial e logística, o do desenvolvimento empresarial e dos sistemas produtivos, o da tecnologia e inovação, o da segurança jurídica e política, o da matéria-prima, da oferta de crédito, da qualificação de mão de obra, qualificação profissional, e o mais importante deles, que é o planejamento estratégico. Nesse eixo, Kleber, nós estamos é, planejando o Tocantins até o ano de 2045. É o Bom, projeto Tocantins 2045, porque você não tem como sinalizar para os investidores, para o mercado, que aqui é um lugar adequado para se investir, se você não trabalhar planejamentos de médio e longo sim. prazo. Hum, Então, todos os KPIs do Pix são de 10 e 20 anos. Né? hum, A gente tem ali alguns objetivos e metas específicas que são sempre de médio e longo prazo, porque você precisa ir aferindo isso, claro, você vai tomando, lançando os projetos, você vai fazendo as ações, mas você tem que ir aferindo se aqueles objetivos estão sendo alcançados. E a maioria deles tem a ver com a melhoria de vida das pessoas, com a mudança de IDH. E a gente entende que não vai haver um processo de justiça social, Kleber, antes de um forte processo de desenvolvimento sem econômico. dúvida, sem Esse, dúvida. esse desenvolvimento vai preceder. Aí Hum. você pergunta, seu sentimento é de que está acontecendo um forte processo de desenvolvimento econômico? Está sim. Para você ter uma ideia, o PIB de 2022, que foi fechado,
pelo IBGE, é de 58,2 bilhões de reais do Tocantins, né? E nós temos agora um mecanismo para poder aferir, muito interessante, que é o PIB trimestral. Ele foi implantado pela CEPLAN, né? Em um trabalho de cooperação técnica com o próprio IBGE. O IBGE fez uma transferência de tecnologia, de conhecimento para a CEPLAN Tocantins. Os técnicos da CEPLAN Tocantins ficaram 3 anos em cooperação técnica com o IBGE. E a gente teve agora nos últimos meses, se não me engano, em maio, o lançamento do PIB trimestral. E a gente já tem a projeção de 2024, que traz mais de 71 bilhões. Ou seja, Nossa. você tem um incremento de mais de 16% em 2 anos. Sabe Saiu assim, de 58 em 2023 para para. 71,1 em 24. Nossa, hein? Bom, hein? É impressionante, é muito acima, assim, vai ser um crescimento que vai ser, e esse, sim, como foi a metodologia do próprio IBGE, é um dado muito preciso, Sim, sabe? É um dado muito exato. E isso nos traz o conforto de que o trabalho está sendo feito da ordem, claro. da forma correta. É, vou te dar um outro dado, assim, que é muito importante para você entender como essa atração de investimentos passa e nos ajuda nesse desenvolvimento do Estado. E é importante aqui fazer só uma contextualização. É muito importante ressaltar que quando a gente fala de atração de investimentos, a gente fala não só dos novos investimentos que serão realizados aqui no Tocantins, né, através das empresas que virão somar, mas tão importante quanto é o reinvestimento de quem já está aqui no nosso território, né? É tão importante quanto e contribui da mesma forma. A gente precisa ter o ambiente de negócio, tem que permitir que as empresas que já estão aqui também reinvistam. E é muito o caso que está acontecendo. Então, só no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins, que é presidido pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, nós passamos uma linha de corte é, é, no início da gestão Vanderlei Barbosa. Os 4 últimos anos, antes da gestão Vanderlei Barbosa, nesses últimos 4 anos, antes de outubro de 2021, o Conselho conseguiu atrair, através do seu trabalho, e principalmente com relação à à gestão dos incentivos fiscais, conseguiu atrair pouco mais de 2 bilhões e 400 milhões de investimentos privados para o Tocantins. Nos 3 anos e 8 meses primeiros da gestão Vanderlei Barbosa, já foram mais de 10 bilhões. Então Caramba. você vê a diferença de trabalho realizado. Por Hum, quê? É um trabalho estritamente técnico, porque ele conversa a política. Quando a gente fala com muita alegria do Pix, o Kleber, porque ela foi uma política desenvolvida em sintonia com o setor privado. sim. Os técnicos da Federação da Agricultura do Estado do Tocantins, da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins e da Federação do Comércio do Estado do Tocantins contribuem na construção da política. Então a gente não faz nada, porque, veja bem, quando você tem, você confronta a visão do privado com a visão pública, você acaba fazendo uma construção mais assertiva. Sim. Então, esse diálogo, essa interlocução entre o setor privado, através das suas entidades representativas, e o poder público estadual hoje, é plena. Hum, A gente não avança em nenhuma pauta sem antes discutir, desgastar, se for o caso, não claro. tem problema. Mas primeiro nós vamos discutir, debater e fazer uma construção mais segura e que tenha também a cooperação do privado. Ela é mais assertiva. E é nessa direção que a gente construiu toda essa política. E me diga uma coisa em relação aos setores que tem mais, que o Estado tem mais atraído. Qual que você destacaria? Vocês têm esse mapeamento para dizer para nós? Temos sim. E, assim, e aí a gente tem que tratar sempre de forma relativa, ou seja, de forma Claro. percentual. Hum, E para nossa alegria, quem mais recebeu investimentos foi a indústria. olha E só. isso é muito, muito Muito bom. importante, de Sim. forma relativa. Por quê? Muito me incomodou no primeiro diagnóstico, quando da construção do Pix, é, 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 porque a indústria respondia por, se não me engano, 10,3% Hum, do PIB do Tocantins, né? E na prévia que a gente tem agora
do trimestre, ela já vai chegando a 13%. Nossa, que Então, foi beleza. um processo de recuperação. Até Sim, porque um dos objetivos estratégicos do programa de impulsionamento é que até o final da década a indústria responda por 20% do PIB tocantinense. Um processo efetivo de reindustrialização, porque em determinado momento, devido à indústria da construção ser muito forte, lá no início do ano, o PIB da indústria já respondeu por 20% do PIB do Estado. A gente colocou esse target porque a gente quer buscar um emprego mais qualificado. O emprego da indústria, Kleber, ele remunera melhor, sim, ele traz um ticket médio mais alto. E isso é importante, porque isso impacta na melhoria de vida das pessoas. com certeza. Então, é muito estratégico que a gente consiga impulsionar a indústria. E aí é um trabalho de formiguinha, não Hum, tem como ser diferente. Eu vou dar um exemplo para você. Em julho último, nós estivemos no município de Palmeirante. Palmeirante é um município pequeno, com em torno de 7 mil habitantes, sim. né? No meio norte do nosso estado, próximo a Colinas, e que recebeu um investimento de quase R$ 500 milhões, Caramba. uma empresa, a maior misturadora processadora de nutrientes para agronegócio do mundo, que é a Mosaic Fertilizantes. Então, se instalou lá uma planta muito estratégica, e eu vou contextualizar isso porquê para você daqui a pouco, e que impactou tanto o CAGED naquele momento, de Palmeirante, que no mês de maio, quando já pouco antes da abertura, mas os funcionários já contratados e sendo qualificados, Palmeirante teve o terceiro CAGED do estado. Olha Ficou só. à frente de municípios grandes, né, como Hum, Porto Nacional, Gurupi, Paraíso. sei. Então, assim, Palmeirantes é uma cidade pequenininha. Mas para você ver o tamanho do impacto, da oportunidade de Sim. empregos mais qualificados e como isso muda a vida das pessoas. Mas eu falava que essa empresa foi muito estratégica de se instalar no nosso território por outros motivos também, Kleber. E assim, isso é importante frisar, foi Hum, um trabalho de 3 anos olha. da equipe de atração de investimentos aqui da Hum, SIX. Às vezes as pessoas não têm ideia do quanto demora para você conseguir a tomada de decisão estratégica do empreendedor em vir para o nosso território. Porque do mesmo jeito que a gente quer que as empresas se instalem aqui, os outros 26 unidades da federação também sim. querem. Está todo mundo E correndo atrás de interessante, sua né, fatia. Beto, que muitas vezes também as pessoas falam assim, mas o governo não tem nada a ver com isso, é um Tem investimento tudo a ver. privado. Mas, na verdade, existe todo esse trabalho de suporte, de conversa, de venda realmente dos potenciais do Estado, né? Que isso cabe a vocês, né? Perfeito, Kleber. Perfeito. Se você não mostrar as potencialidades, se você não mostrar que você tem boa vontade por parte do poder público, se você não mostrar que o poder público se importa que aquela empresa instale aqui, o empreendimento não acontece. Vou te dar um outro exemplo, e aí vou abrir aspas para a verbalização do CEO da empresa. Hum, Em segundo semestre do ano passado, nós tivemos a alegria da implantação da mais moderna planta de colchões da América do Sul, aqui no Tocantins, no município de Araguatins. olha só. É do grupo Gazin, né? Além da indústria, há também um centro de distribuição, porque essa planta industrial atende 4 estados da federação. E lá foram empregados 350 pessoas, entre o centro de distribuição e a indústria. Quando assim é algo, foram mais 18 meses de trabalho da nossa equipe. Hum, hum. Foi assim, e você imaginar assim, não tem muita diferença às vezes de um telemarketing. Você todo mês ligando, falando, conversando, fazendo reunião online, tudo devidamente registrado, Kleber. Tudo Sei. muito registrado, como deve ser o processo de gestão pública dentro do critério de transparência. Quando da assinatura do termo de acordo de regime especial, essa assinatura foi feita no gabinete do governador. Hum, Quando tem assim algo muito emblemático, a gente sempre procura levar para o gabinete do governador, sim. inclusive para que a empresa poderia fazer aqui na secretaria, poderia, Hum, mas a gente faz questão que a empresa se sinta mais acolhida claro, possível e claro. para mostrar a importância que nós estamos dando daquele investimento que ele está fazendo no nosso território. Lógico, lógico. E o governador perguntou para o CEO, falou, por que o Tocantins? E aí o CEO respondeu para ele, falou, olha, governador, nós estamos presentes em 26 dos 27 unidades da federação.
E o que nós encontramos aqui no Tocantins, com a sua equipe, com o seu secretário, com o superintendente, diretor, nós não temos paralelo no Brasil. Ah, que legal. Bom, Eu acho, isso, assim, é gratificante ouvir isso, claro. né? Todo o time estava lá comigo, junto à mesa, no processo de assinatura, todo mundo fica assim, essa é a paga que a gente precisa, certo? Isso é muito Sei. importante para nos manter motivados. E foi muito interessante. Ele pegou e falou, essa empresa está atendendo não só o Tocantins, essa indústria vai atender o Pará, vai atender o Maranhão, vai atender o Piauí. Poderíamos estar em qualquer um desses estados. Hum, Não faria diferença, mas optamos por estar no Tocantins, porque realmente, aí eu volto a falar lá do começo do programa. É preciso ter um ambiente de negócios adequado, né? É só arrumar o jardim que as borboletas vêm. é verdade. Ô, Beto, e agora sim, até por esse exemplo que você está colocando e outros que eu tenho escutado também, me parece que as empresas também estão descobrindo a posição estratégica do Tocantins, né? E isso também é importante, né? A gente ter essa posição que nós temos que facilita a logística, né? Kleber, o que que acontece? É preciso gastar a sola do sapato. Não tem outra forma de você ser eficiente na atração de investimentos. Sim. Nós temos, a logística é uma vocação do Tocantins. E ela hoje é tratada como tal dentro da política. Esse é o problema. Você não tinha uma política de Estado, e é preciso a gente deixar isso bem claro aqui: o PIX não é uma política de governo, é uma política de Estado, que está planejando o nosso Estado para os próximos 20 anos. E o que a gente faz com muita obstinação é gastar essa aula de sapato, andar o Brasil e o mundo, mostrando as nossas potencialidades, inclusive essa vocação logística. Nós precisamos, Kleber, que daqui a 20 anos o Tocantins seja um grande hub logístico. Nós temos essa vocação. E como é que a gente vai fazer nisso? É luta diária, não tem outra forma, Kleber. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil está fazendo um projeto muito interessante lá no Ministério da Ministra Tebet, lá no Ministério do Planejamento e Orçamento, Sim. né? Eles estão construindo as rotas de integração sul-americana, certo? Rotas que interligam o Brasil com demais estados, em específico para ligar o Pacífico. É Sim. estratégico para o país, por quê? Porque reduz distância para a Ásia. Hum, Então, muito estratégico. E pasme você, Tocantins estava fora da discussão. nossa. Mas nós, quando entendemos e vimos o que é que estava sendo construído, imediatamente buscamos o diálogo com o Ministério fizemos realizamos uma reunião online, os técnicos do Ministério com os técnicos da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, e foi até engraçado, porque foi no dia do meu aniversário. E aí eu peguei e ainda falei isso pro subsecretário executivo lá do Ministério. Falou, rapaz, é importante, porque eu tive que deixar de lado a minha família para poder estar aqui. Mas a gente conseguiu incluir o Tocantins nessa discussão. Não. E hoje, das 5 rotas que estão sendo preparadas, o Tocantins está em 2. Nós somos o elo de ligação, nós estamos no eixo do país. Nós Hum, somos o grande elo de ligação. Então a gente não pode, não tem como você ficar fora dessas discussões. E por que essas discussões são tão importantes, Kleber? Porque a gente tem que deixar planejado e, dentro de uma política de Estado, não só do Tocantins, mas do Brasil, porque a gente tem essa vocação. Você pega a Transcolinas, por exemplo, a 335. hum, Ela, na verdade, ela cumpre uma função de BR. Ela está ligando aqui o nordeste do Mato sim, Grosso, o sul do Pará, até lá no Maranhão. E a gente sim. está no meio com a passagem para norte e sul, a gente usa o terminal para fazer. Então, ela cumpre uma função de BR. E assim vai ser, por exemplo, a hidrovia Araguaia-Tocantins. Hum, Quando você pensa na hidrovia Araguaia-Tocantins, nós estamos discutindo muito o Pedral do Lourenço, mas esse é só o trecho um. É só o trecho um. Nós temos o trecho 2 e o trecho 3. E a gente tem que ter isso estabelecido dentro da política. E isso traz, no Tocantins 2045, a gente chega e coloca como objetivo estratégico do Tocantins que o trecho 2 e 3 estejam navegáveis até sim. 2045. Isso vai caracterizar a hidrovia, que vai estar, na sua maioria, no nosso território, como uma hidrovia de integração nacional. Isso é Hum. muito importante. E isso também reforça esse lado logístico que a gente tem. E, O que e você falou nessa integração nacional, desculpa, também está a Transbananal também, não tá? Considera também a Transbananal? está dentro das rotas E ela é sul-americanas. fundamental também, né, para fazer essa ligação Sim, aí, né? sim.
Sim, porque ela liga o leste a oeste. Isso E aí aí vai ser ela um está, ganho enorme ali para a região de Gurupi, toda a região sul ali, né? sem sombra de dúvidas. Ela um dia se tornando realidade, ela muda a realidade socioeconômica de toda aquela região. Porque a Hum, gente vai ser um grande vetor logístico na parte sul do nosso estado. A hum, gente, assim, tem que ter tanto cuidado, a gente tem tanto cuidado em buscar trabalhar de forma tão preciosa essa questão logística, Kleber, que, por exemplo, quando o governo começou, o Vanderlei Barbosa, eu fui a Rumo Logística, hum, né, que opera ao sim. ramo sul da Norte Sul. É, realmente, você como agente público, você não pode ir sem ao privado, assim, uma visita. Então, eu convidei e alinhei com a Fieto, os técnicos da Fieto me acompanharam. Fui acompanhado da Federação das Indústrias. E nós fomos lá, então, uma comitiva para entender o porquê que a Norte Sul não entrava em operação Transul, porque prejudicava o Tocantins. A gente só tinha, então, a ferrovia saindo por Itaqui. Nós precisamos sair também por Santos. E Hum, nós fomos. Eu fui atendido pelo vice-presidente da companhia, doutor Guilherme Penin, né? E era o vice-presidente que cuida justamente de expansão. E ele me explicou ali o espanto de, pela primeira vez, o governo do estado do Tocantins está sentando com eles e discutindo a ferrovia, sendo que há mais de 3 anos eles já eram concessionados. E eu também fiquei surpreso. sei, Eu sei, confesso. Eu falei, poxa, é o mínimo, né? E sei. aí fui entendendo as necessidades da empresa e expliquei que a gente estava impulsionando e buscando, captando empresas para um polo de fertilizantes junto com a VLI no município de Palmeirante. E que já tínhamos conversas iniciadas com alguns players, não nominei naquele momento, porque não tinha nada fechado, né? No Hum, caso, esses players eram a Mosaic, a Fertipar e um terceiro que eu não posso nominar porque ainda não fechamos, hum, né? Mas as duas primeiras já estão fechadas, a Mosaic já em operação e a Fertipar se instalando. que E legal. eu falei, olha, se vocês anteciparem o calendário, a gente não tem nada quase a ofertar, uma concessão federal, tudo, mas se vocês anteciparem o calendário, vocês vão ter o governo do estado atuando para atração de investimentos na região, da área de influência de vocês, para que se possa replicar ali um polo de fertilizantes. Por que é importante para a ferrovia, Kleber? E aí é sempre importante a estratégia empresarial, você entender o outro lado do balcão. Claro. Quando eles trazem nutrientes, eles ganham meio frete. Eles otimizam o custo deles. Por quê? Leva grão pro porto e traz nutriente. Não Hum, volta vazio, não volta batendo carroceria, como se diz. sim. Certo? Então, isso faz muita diferença. E isso deixa, numa empresa como eles, com nível de faturamento, por exemplo, a VLI tirou ali em Palmeirantes, na última safra, mais de 7 milhões de toneladas de grãos. É Nossa, muita coisa. muita coisa. É muita coisa, sabe? E aí ela está trazendo 2 milhões, vai trazer por ano aproximadamente 2 milhões de toneladas de nutrientes para serem misturados no polo de fertilizantes, onde eles constituíram ali um centro de distribuição. E por que que isso? Eu esqueci de falar uma coisa. Lá atrás eu falei que isso era estratégico. Por quê? Hum, Por dois motivos. Não só pela geração, três, né? Tem a geração de empregos e a melhoria de vida das pessoas, mas temos mais dois ganhos. O primeiro, a gente trabalha na cadeia de valor do nosso agronegócio. hum, Antes, o agronegócio tocantinense, Kleber, ele consome mais de 1.100.000 toneladas de fertilizantes por safra, por ano, perdão, por ano. E esses nutrientes eram misturados, processados em Goiás e no Maranhão. E onde é que estava o gargalo? Primeiro, no custo do frete, que é altíssimo. O frete sim. rodoviário, então isso chegava caro para o nosso produtor. E agora, só a Mosaic, a partir de 2027, vai estar processando 1 milhão de toneladas. Só Caramba. ela. Juntando com a Euroquem, que já está no nosso território aqui em Porto Nacional, que processa mais 150 mil toneladas, a gente já fica autossuficiente, Hum, certo? Mas com as outras plantas que estão vindo, a gente vai chegar no ponto da gente não só apenas autossuficiente, né? Nós vamos exportar para os estados vizinhos. E a sim. gente investe uma questão muito importante. E aí é conta de padeiro. Na operação interestadual, Kleber, o fertilizante ele é isento. Hum, Então, esse 1 milhão de toneladas que o agronegócio nosso consumisse, mais de 1 milhão de toneladas, vindo de Goiás e do Maranhão, não contribuíam com a nossa arrecadação, sim. não gerava ICMS, porque era isento.
Hum, Agora, um pelo outro, uma tonelada de fertilizante chega a R$ 4.000. Aí você pega 1 milhão de toneladas, nós estamos falando de um ciclo econômico de, às vezes, mais de R$ 4 bilhões. nossa, E muita que vai coisa. passar a contribuir, Olha que que beleza. antes não contribuía. Hum, Então, a gente já vai sentir isso ano que vem muito forte na nossa arrecadação, porque a previsão da Mosaic ano que vem já é de chegar bem perto de 1 milhão de toneladas. E tudo isso vai estar sendo processado aqui, vai estar gerando. Então é muito estratégico a legal. gente ter. A gente procura trabalhar aqui e contribuir com o governo para fortalecer a arrecadação, Kleber, se mexer em alíquota, Sim, sabe? Porque isso traz insegurança jurídica e claro. isso contamina o ambiente de negócio. Então, quando você trabalha de forma estratégica naquilo que inexiste no seu estado, é que você consegue aumentar a base de atividade econômica e aumentar a arrecadação por consequência. Sim. Esse é o trabalho que a gente tem feito. Bacana. Ô, Beto, agora me diga uma coisa importante disso tudo é distrito industrial, ainda mais você tem esse trabalho forte na área de indústria. E eu tenho acompanhado que o governo tem esse trabalho de recuperação, de regularização dos distritos industriais. Em que pé que está esse trabalho, Beto? Kleber, você chegou aí ao Daiara antes da gente arrumar? Sim, sim, sim. Mudou bem, né? Era pavoroso. Sim. Essa seria o adjetivo, pavoroso. E assim, eu nunca tinha entrado no Daiara. Confesso Hum, para você, antes de ser secretário. Mas eu fui. é, uma das primeiras visitas. O que que eu fiz? Eu já fui presidente de associação comercial. sim. Então, eu acho importante essa proximidade com as entidades, né? Essa interlocução. Então, uma das primeiras ações que eu fiz ao assumir a secretaria foi visitar as associações comerciais para, na ponta, entender o que eles precisavam. Eu investi a régua, não só associações comerciais, mas Sebrae, Fieto, Fecomércio, Faete. Ninguém veio aqui ao gabinete. Eu fui até eles. Legal. Eu fui ouvi-los. Você não consegue construir diagnóstico sem ouvir quem está na ponta. Hum, Então, uma das primeiras visitas que eu fiz foi à Seara. O presidente era meu amigo Denilson Silva, que hum. fiquei conhecendo naquela oportunidade e acabamos construindo uma grande amizade, um cara fantástico, um grande empresário. E naquela oportunidade eu falei, estava ele, a diretoria executiva dele toda lá na sala de reuniões, e eu perguntei para ele, presidente, que é que vocês precisam, o que a gente pode fazer. Ele pegou no meu braço assim e falou assim, cara, pelo amor de Deus, arruma o Dayara. Aí ele foi tão sincero assim na fala dele, assim, que eu fiquei até comovido. Eu falei assim, sabe quando você está pedindo, assim, implorando? Foi o que ele fez. E eu falei, presidente, algum diretor pode ir comigo depois da reunião lá para eu poder ver entender e tudo. E eu já tinha até um diagnóstico prévio aqui dos técnicos da secretaria, porque a gente já estava construindo o Pix, Hum, né? A gente já estava perto de lançar. Mas aí eu tinha oportunidade, eu fui lá com o diretor dele lá da parte de distrito, nós fomos e eu fiquei assustado, né? Eu é. fiquei assim impressionado, eu falei, cara, e é o maior distrito industrial Hum, do Tocantins sim. em geração de emprego e arrecadação, Hum. Tá vendo? sabe? Coisa, né? Assim, são os maiores números são do Daiara. E Hum, tava assim, era intransitável. Inclusive, lá tem uma indústria de vidros, quando a gente passou assim, eu via resíduo de vidros no resto de asfalto, né? Quer dizer, algum caminhão chegou a virar ali. Então, você imagina o prejuízo que traz. E como é que, por exemplo, o município de Araguaína podia pensar naquele momento em atrair um investidor claro, claro. com daquela condição? E querendo ou não, ali você tem uma situação sui generis. A pista central é uma TO, é a É, TO 422. sim, sim. E as vicinais são ruas municipais. Então você tem ali duas competências dentro do distrito. E a gente tentou construir um convênio, não foi bem sucedido, não conseguimos construir um convênio com a prefeitura que nos permitisse arrumar tudo, inclusive as vicinais. Hum, Mas diante do calendário eleitoral que ele te limita a atuar, né? Então a gente não esperou mais pelo convênio, porque senão a gente perderia prazo. E licitamos então a obra somente da TO, mas assim, alargando, deixando 9 metros de largura cada pista,
com pavimentação em CBUQ, drenagem pluvial, calçadas com sinalização para deficiente visual, impecável. Legal. Está lá a obra até hoje, sem um buraco. Nós inauguramos em 2023, Hum, já estamos terminando 2020, está lá. Caminhões para lá e para cá, carregadíssimos. E novas empresas já chegaram para lá. que legal. Porque chega e vê um distrito daquele, quem é que não quer se instalar? Hum, O distrito é bom. É um aparelho que a Prefeitura de Araguaína tem, que é muito bom, sim. entendeu? Mas não tinha a infraestrutura necessária, então a gente arrumou. Porque não tem como você fortalecer essa atração de investimentos se você não tiver oferta de áreas Sim. com. E essas áreas com oferta logística, tem que Hum, ter. É o mínimo, sabe? O resto você vai trabalhando. Mas essa é a condição basilar. Sem isso sim, você não verdade. tem sucesso, em hipótese alguma. Então, o primeiro eixo, não sei se você lembra, eu comentei dos eixos da Sim. política. O primeiro era justamente o da infraestrutura empresarial e logística. Ao mesmo tempo que o governo estava, naquele momento, recuperando mais de 1.000 quilômetros de estrada, porque precisava devolver a mobilidade, a Transcolinas mesmo estava intrafegável. Verdade. Não tinha como. E muitos caminhões passando ali. Como é que a gente ia conseguir um polo de fertilizantes em Palmeirantes se não arrumasse a Transcolinas? É. Você tem que agir de forma estratégica e coordenada. Então, esse trabalho, e a gente mostra isso para todos os investidores, para quem já está aqui e quer investir, a gente mostra o que o governo está planejando, o que o governo está fazendo, para que ele sinta segurança em investir. Hum, Essa é a tarefa. Além do distrito de Araguaína, nós estamos terminando a infraestrutura no distrito de Guaraí. Guaraí tinha um distrito decretado, mas sem nenhuma infraestrutura. Na verdade, o cenário era, dos 8 distritos já decretados e implantados no estado, a gente tinha distritos, ou eles estavam com a sua infraestrutura precária, como era o caso de Daiara, como era o caso de Paraíso e como era o caso de Gurupi, que precisavam de melhoria de infraestrutura, ou infraestrutura inexistentes, como o de Porto Nacional, o de Guaraí, o de Colinas, que está com problema fundiário ainda, não sim. conseguimos É. terminar, então não temos como entrar e realizar, infelizmente, mas seria muito importante arrumar ele lá também, né? E o Palmas 2, que é o aqui onde vai ser a cidade do automóvel, né? Hum, Então a gente entrou nessa frente de serviço e incluímos, além dos distritos industriais, nessa eixo da infraestrutura empresarial, a gente colocou também um outro aparelho público que é muito importante para a atração de investimento, que é o Parque Agrotecnológico Mauro Mendanha, o Parque da Agrotins. legal. Então, ele também recebeu investimentos. A gente construiu uma cooperação técnica com a Secretaria da Agricultura, que permitiu que a Secretaria de Indústria e Comércio, através do PIX, dotasse o parque daquela infraestrutura que facilitou demais para que as empresas venham cada vez mais. Esse ano passou de 1.000 expositores, Cleber, Hum, e movimentou mais de fantástico, né? 4,2 bilhões, Tá sabe? Assim, consolidada mesmo, né? não tenho dúvida. E essa infraestrutura foi fantástica, porque ela vai entregar para a feira a grandiosidade que ela tem em números. E Hum, aí, assim, ano após ano, a tendência é que ela vai cada vez se expandindo mais. A gente tem sempre que pensar no Tocantins como o maior estado do Mato Piba. A maior contribuição sim. diária, 35%, está no Tocantins. É. Então a gente tem que pensar nessa forma e entender que a gente, é, 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 como foi até feliz aquela provocação agora do Ministério do Ministério de Desenvolvimento Econômico pelo vereador Amassa, de que aqui a gente fosse a capital do Mato Piba, tá certo. Hum, Nada, eu costumo falar que nada é tão bonito igual Palmas no raio de 800 quilômetros. é verdade. Então a gente tem É que verdade. explorar também de forma estratégica isso. Então a gente está atuando sim, Kleber, já investimos na política, nós já investimos mais de 100 milhões de reais no Pix, nas mais variados eixos, Hum, certo? E isso tem nos ajudado muito. Só para você ter uma ideia, entre projetos de expansão e novos projetos de implantação de empresas no nosso território, já foram mais de 160 nessa gestão do governador Vanderlei. E isso é muito importante. Isso nos ajudou naquela mais de 10 bilhões de atração de investimentos privados, hum, sabe? E o mais importante é porque quando você constrói a imagem de um ambiente de negócios adequado para atrair os investimentos, você precisa de referências. A nossa grande referência é o valor econômico, que é o maior diário que a gente tem de economia do país. hum, E quando a gente fazia um filtro ali
no começo da gestão, tinha muita notícia ruim sobre o Tocantins, sabe? Ou não muito boa. Hum, E a alegria é que se você fizer um filtro hoje, você vai ver muita notícia boa. que E isso é bom. muito importante. E isso ajuda na formação de conceito, porque isso Claro, é muito interessante, claro. sabe? É muito importante. Isso cria um referendo sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Porque Hum. uma coisa é a gente que tem interesse que as empresas venham para cá, a gente falar. A gente vai chamar atenção total, mas quando o terceiro, um técnico, um jornalista, faz as análises, ou as empresas mesmo, através de artigos próprios, e está lá citando o Tocantins de forma positiva, isso é muito importante. Isso ajuda a gente a criar um conceito. E isso foi um trabalho assim, também estratégico, Kleber. Porque desde o primeiro momento do início da gestão, nós trabalhamos para que esse conceito fosse andasse o Brasil todo e o mundo. Que legal. Ótimo, muito bom trabalho e a gente tem visto isso, a gente sente, como eu disse, né? A gente tá de fora mesmo, você já sente isso, né? Palmas mesmo é um grande exemplo, né? Sabe? Eu sou muito caseiro, eu sou ermitão, né? Muito difícil eu sair. E quando eu tenho que sair para o centro, assim, eu falo, peraí, mas esse negócio aqui não estava aqui, e esse negócio aqui não estava ali. Quer dizer, você vê realmente pulsar o desenvolvimento do interior do mesmo jeito e tal. E é Palmas que nós queremos. E nós temos, né, secretária, uma coisa uma preocupante, né? Que eu sempre digo: olha só, essa pesquisa, nós temos 1.580.000 habitantes, 77% das 139 cidades com menos de 5 mil habitantes, quer dizer. Então, assim, no investimento, como você mesmo disse, para a gente resolver, reverter essa questão da desigualdade, etc., é desenvolvimento econômico, né, secretário? Não tem outra alternativa para nós, né? Kleber, não tem, e assim, eu fico feliz com a sua observação, porque vai de encontro a uma das premissas da política. Eu vou contribuir com a sua observação, eu vou aprofundar um pouco mais esse dado. Nós temos 73% da nossa base de atividade econômica em 12 municípios. Olha só. É. Se a gente aumentar o raio, Hum, nós vamos ter 83% em 30 municípios. nossa, Sobra 17% para 109, Kleber. é muita coisa. É muito pouco. É muito desafiador. Sim, Por isso, quando a gente consegue atrair um investimento como esse para Palmeirante, a gente fica muito feliz. Quando claro. a gente atrai um investimento para Araguatins está nas 12, mas ela está muito perto de outras ali que fazem parte da 109 e Uhum. impacta positivamente. A gente trabalha muito para que, e aí é um trabalho de toda a classe política do Tocantins, todas as vertentes políticas, nós trabalhamos muito para o derrocamento do Pedral do Lourenço. Por quê? Porque viabilizará o porto de Praia Norte, que nessa gestão do governador Vanderlei nunca deixou de receber a atenção devida do governo do estado, desde o primeiro dia. Somos entusiastas e lutando. Mesmo que a gente esteja aqui, não seja competência de um secretário de Estado, a competência é mais dos nossos deputados e senadores federais. Porque eles têm legitimidade, nós estamos falando de uma hidrovia, trato com o governo federal, mas eu Sim. estava sempre acompanhando, principalmente aqui nesse assunto em específico, um agradecimento para o deputado Ricardo Aires, porque sempre me acompanhou em IBAMA, de DENIT, tudo, para a gente estar trabalhando, buscando e tentando sensibilizar da importância desse derrocamento para o nosso estado. Porque uma vez viabilizado o trecho 1 da hidrovia, que é até ali o estreito, quando esse trecho estiver viabilizado, o Porto de Praia Norte nós vamos poder avançar na discussão que a gente já tem com o estado do Amazonas, que é transformar o Porto de Praia Norte num grande entreposto da indústria da Zona Franca de Manaus. Por Hum, que isso é interessante, Kleber? E aí eu explico. É um ganha-ganha. Ele vai ser importante tanto para o Tocantins, mas também para o Amazonas. Por quê? Porque hoje os produtos saem pelo modal aquaviário lá de Manaus, hum, vão até Belém e lá faz um transbordo, desce de cabotagem até São Paulo sim. e aí volta no modal rodoviário. Nossa, Se, já pensou? para você ter uma, para você ter uma ideia, se a Honda Motos, que é atendida por Manaus, né, é, é, ela fizer um pedido firme de moto aqui, leva 21 dias para chegar, 22 dias. Nossa.
Já pensou? Não tem lógica. E agora, se com um entreposto da, da indústria da Zona Franca de Manaus em Praia Norte, esse trans time vai cair para menos de 2 dias. Na área de influência toda da indústria de Manaus, vai cair para 2 dias. Nossa. E quando você diminui o trans time para o varejo, você fortalece o canal de varejo. E um varejo fortalecido realimenta a indústria que abastece ele. Hum, Então é um ecossistema e você tem que tratar ele dessa forma. E você tem que pensar nisso. Então é muito estratégico. E um entreposto no município de Praia Norte vai permitir uma guinada econômica muito grande lá na região do Bico sem do dúvida. Papagaio, que é onde a gente tem os menores IDHs. Hum, Então a gente precisa mudar essa realidade, certo? E a gente vai trabalhando. Então a gente trabalha em todas as frentes. Nós estamos terminando, Kleber, o relatório de gestão, assim, a gente fez um relatório de gestão 21-22 do programa de impulsionamento e a gente está terminando agora o 23-24. Eu vou encaminhar para você uma claro, cópia, é porque legal. você vai poder ter, sabe, assim, é uma grande prestação de contas, a gente encaminha para todo, da sociedade civil, para todo mundo ver o que é que está sendo feito e de maneira muito transparente, certo? Até porque tudo é recurso público, tem que ser Sim, transparente, sim, lógico, né? lógico. E aí você vai poder ter uma ideia ali da, da amplitude da política e de por que é que ela está colhendo tanto resultado, por que o Tocantins colhe tantos resultados. Porque eu falo para você assim, como porta-voz da política, onde eu ando no Brasil e no mundo, quando a gente apresenta, as pessoas olham o Tocantins de uma forma muito positiva e com outro olhar, com mais Muito bom. critério e considerando. Por que a gente usa a seguinte frase? Considere sempre, num futuro projeto de expansão, sondar o Tocantins. Isso é muito importante. Não tem outro jeito de você fazer atração de investimento, não, Kleber. Não Não. existe mágica, sabe? Sim, é um trabalho árduo, demorado, criterioso, mas que, se feito da forma adequada e evidenciando para os investidores o planejamento que a gente tem aqui dentro do Estado, os resultados chegam. Cara, eu tenho Você dúvida. ter dúvida. É. Tem dúvida, assim, eu sempre digo, né? Nós temos assim, olha, nós temos uma riqueza hídrica absurda, nós temos uma posição estratégica, enfim, todas as condições naturais nós temos. Quer dizer, o que falta para a gente é isso mesmo, como você está falando, é essa implantação de uma política mais agressiva no bom sentido, mais propositiva, de ir atrás do investidor e mostrar isso, né? Mostrar essa realidade que é o trabalho que vocês vêm fazendo. Beto, olha, foi muito bom falar com você. Excelente notícia para gente que tem uma preocupação. Lembrando outro dado importante, que eu sempre falo que é o dado da vergonha do Estado, que é mais de um terço da população abaixo da linha de pobreza, que nós precisamos superar isso e esse trabalho que você desenvolve é fundamental. Muito obrigado por falar comigo, viu? Kleber, mais uma vez, eu que agradeço. Sabe assim, você, através, como fala, através da sua audiência, que não só é numerosa, mas como é qualificada, você me permite fazer uma prestação de contas parcial. Né? Você me permite fazer aqui uma prestação de contas para a nossa sociedade. É muito importante, porque a gente precisa divulgar, até mesmo para que quem ainda não conhece passe a conhecer, e às vezes, e a gente aqui, a secretaria, você pode ter certeza de uma coisa, Kleber, ela é de portas abertas. Hum. Então, se todo mundo que quiser contribuir, que tiver que analisar e falar assim, não, eu posso dar pode dar a sua sugestão, a gente está porque um planejamento, uma política, ela não é inflexível, né? Qualquer Sim, planejamento, sim. qualquer política, ela tem suas variações na linha do tempo. E a gente está sempre aberto para todas as contribuições. E só uma última coisa, se você me permitir, Pois sei que não. eu acho que o tempo estourou, mas Não, que isso. é, 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 quando a gente fala, eu gosto de falar com muito orgulho do Tocantins 2045, porque entendo que é um grande legado que o governador Vanderlei Barbosa vai deixar para a sociedade tocantinense. Esse plano de desenvolvimento econômico sustentável, Kleber, pela primeira vez, ele está sendo feito em parceria com a Academia Tocantinense. Nós Legal. Isso tivemos é outros importante. planos, outros, Hum. sim, tivemos outros trabalhos pretéritos, tudo, assim, com muito respeito às instituições de renome nacional, internacional que fizeram, Ah, mas a gente tem mais de 1.800 doutores aqui no Tocantins, Kleber. sim, sim. Um grande potencial de geração de conhecimento. Não há o porquê de não fazer com os doutores de desenvolvimento regional que temos aqui, que são profissionais extremamente qualificados. Por isso, assim, eu sempre agradeço muito ao reitor Bovolato, da UFT, ao reitor Augusto Rezende, da Unitins, porque são
os doutores de desenvolvimento regional das duas universidades que estão nos ajudando a construir o Tocantins 2045 e que, se Deus quiser, no aniversário do Estado, agora no dia 5 de outubro, o governador vai entregar para a sociedade. Ó, que bom, hein? Boa notícia. Isso é fundamental. Eu sempre digo isso, quer dizer, nós já temos muito cérebro aqui, nós já temos muita produção de conhecimento, temos curso de pós-graduação, desenvolvimento regional com professores da mais alta qualidade. Então, assim, tá no caminho certo, Beto. Muito bom saber disso, viu? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e estamos sempre à Obrigado. disposição aqui quando tiver novidades aí, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado. Espero que tenham gostado, viu? Aí nós temos muita coisa boa acontecendo no estado. E nessa área de desenvolvimento econômico, faz tempo que eu estou com essa curiosidade de falar com o Beto, porque eu tenho observado muita coisa acontecendo. E como vocês viram aí, não era só impressão, tem número, tem fato ocorrendo. Espero que tenham gostado e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.